1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos algo especial aqui da Tua palavra, Senhor Deus, e que o Teu Espírito possa nos dirigir segundo a Tua santa e soberana vontade, Senhor Deus, para que essa palavra chegue aos corações e produza segundo aquilo que o Senhor determinou. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, do Senhor. Nós queremos ter a Sua palavra nos nossos corações para não pecar contra Ti, e tem misericórdia, porque temos pecado contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e nos leva a um tempo especial de adoração, no nome de Jesus. Amém e amém. O chamado de Eliseu. Eu poderia pôr agora o seu nome, e você poderia colocar o seu nome, e poderia ser o chamado de Pedro, o chamado de Marcelo, o chamado de Lia, o chamado de Alessandra, cada um dos nomes. É interessante que muitas vezes nós dizemos para os outros: fomos salvos pelo Senhor Jesus. Amém. Estou caminhando com o Senhor Jesus. Amém. Mas a pergunta é: você está obedecendo o chamado que Deus tem para você? Muitas vezes nós reduzimos o chamado a frequentar um culto durante a semana. Muitas vezes nós queremos colocar esse chamado como se fosse um ministério aqui dentro do templo. Mas será que é isso que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida? Será que o Senhor te chamou só para vir a um culto durante a semana? Ou 2, ou 3? Será que o Senhor te chamou só para ter um ministério aqui na frente, ou nas salas de aulas? Ou será que o Senhor tem te chamado para algo mais, mas você tem rejeitado? Você tem feito como Jonas, fugido? Ou não quer obedecer ao chamado do Senhor? É interessante que nós encontramos a situação de um agricultor. Pelo que tudo indica, filho de um próspero fazendeiro, de um homem de posses. E ele estava ali lavrando com algumas juntas de bois, ele estava com a junta número 12. É interessante que Elias vem e lança a sua capa sobre ele. E ele entende o chamado. E ele então, ele para de lavrar e diz a Elias: olha, eu vou só despedir dos meus pais. E Elias ainda chama atenção: olha, que você já sabe o que foi feito com você. Diz a palavra que ele então despede de seus pais, vem, mata os bois que ele estava ali trabalhando, pega aquela aparelhagem do boi, né? Com aquela aparelhagem ele faz um fogo, cozinha as carnes, dá ao povo, e começa a seguir e a servir Elias. Interessante que talvez algumas coisas nós podemos extrair aqui essa noite e tirar você dessa interrogação no seu coração, ou talvez desse desânimo, né? Está tanto tempo já servindo ao Senhor, sem encontrar aquilo que Deus tem para você. É interessante que nesse chamado, ou em qualquer outro chamado, nós temos uma convicção. O chamado ele não começa no coração de um homem, mas no coração de Deus. Se nós voltássemos aqui ao versículo 16 deste mesmo capítulo, está escrito ali, uma ordem a Elias: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É interessante que Eliseu não estava sabendo o que aconteceria com ele, mas o coração de Deus já havia um propósito para Eliseu. Eliseu estava ali, como diz aqui na linguagem popular, estava de boa, trabalhando. Mas Deus já tinha algo na vida dele, para a vida dele. Então ele envia Elias para que ungisse. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos totalmente confusos sobre o nosso chamado. Mas normalmente se resume a uma questão: eu não tenho uma vida com o Senhor.
Hoje cedo eu estava falando de um homem que eu conheci, um servo de Deus. Ele já era de idade. Eu não precisaria repetir para vocês se estiver cedo, mas eu vou repetir, que a maioria não tem atendido ao chamado da escola bíblica, então eu vou repetir. Eu ia na igreja metodista quando eu era jovem, e é interessante que esse homem ele chegava aproximadamente 1 hora antes de abrir o templo. Ele tinha um terno xadrez, uma Bíblia de zíper, e este homem tinha tanto zelo com as coisas de Deus, um homem já da terceira idade, como dizem hoje, né? Este homem ele não tinha um culto que ele não estava presente. E além de estar presente, ele chegava 1 hora antes do culto. Havia nele um prazer de buscar o conhecimento da palavra de Deus, de buscar o congregar com os irmãos. Havia nele um prazer de abrir as suas escrituras junto com a congregação e ali ser abençoado com o poder da palavra de Deus. Por isso, ele esmerava. Ele não tinha outra coisa que ele gostasse mais do que entrar no templo do Senhor e adorar. Meus irmãos, como está a nossa vida com Deus? Deus Todo-Poderoso chamou Eliseu para substituir Elias. Uma responsabilidade difícil, porque Elias foi aquele que confrontou as autoridades que estavam indo contra a palavra de Deus. Confrontar significava poder perder a vida. Não é esse evangelicalismo de hoje não, né? Que a gente é joia, usa uma camisetinha apaixonado por almas, como é que é o negócio? Loucos por almas e fica aí todo na boa, não. Quero ver você usar uma camisetinha loucos por alma lá no Iraque, não é verdade ou não? Aqui é uma bênção, né? Elias veio desse tempo em que ele teve que chegar e confrontar Acabe, que tinha uma mulher chamada Jezabel, uma adoradora de Baal, que mandava matar, e ele iria substituí-lo. Então ele foi chamado para algo muito grande, e é interessante que Deus chama tanto homens como mulheres para fazer aquilo que Ele quer, e é interessante que é para o quê? Para que seu reino estabeleça aqui nessa terra, e Ele usa homens como eu e você, para que esse reino, além de estabelecer, avance, e chegue às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então ele não escolheu pessoas joias. Está aqui um exemplo. Ele pegou pessoas que estavam em pecado, transformou, santificou e colocou para trabalhar para ele. Então quer dizer, todos nós podemos ter um chamado para trabalhar para o Senhor. Talvez não em tempo integral para todos, mas temos um chamado. É interessante que nós resumimos a nossa vida em cultos dentro do templo. E nós esquecemos que os cultos continuam fora do templo. O chamado de Deus, ele existe para você. Pare com esse método, né? De achar que você agora é salvo e você precisa repousar. Não. Você é salvo com um objetivo: avançar com o reino de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que quando ele chega em Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava lavrando, versículo 19, a parte B. Normalmente ele não chama desocupados, né? Ele chama aqueles que estão trabalhando. Talvez até indo bem no seu trabalho, prosperando no seu trabalho. E o Senhor vem e tira. Quando ele chamou Pedro, Pedro estava onde? Pescando. Quando ele chamou Mateus, Mateus estava onde? Coletando impostos. E eu queria que você analisasse a sua vida. Você é uma pessoa útil hoje? Você tem aproveitado a sua vida e seguido em frente? Você tem disposição para o trabalho? Você tem disposição para vencer obstáculos? Para caminhar? Nós vivemos uma geração onde nós imploramos a Deus pelo casamento das nossas filhas. Porque os meninos de hoje, eles não querem nada mais que um WhatsApp ou um jogo
que eles gostam de jogar, né? Eles não querem uma responsabilidade de trabalho. Mas por outro lado, os que têm filhos homens, também imploram ao Senhor para que não case com aquela menina que acorda meio-dia e não faz nada durante o dia todo. Não ajuda a mãe em nada. Não é assim que deve ser a vida de um cristão. Assim não é a vida de um cristão. Nós devemos ser úteis e receber pela palavra o chamado do Senhor. Enquanto isso não ocorre, nós somos úteis. Sempre seremos. Porque se você é chamado para a obra do Senhor, é para o trabalho. É para dificuldades, para obstáculos ainda maiores. E você agora não estará lutando contra o seu irmão, contra o sangue, mas você estará lutando contra principados e potestades. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Eliseu, então, ele atende ao chamado. A palavra diz no final do versículo 19, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ele representa o chamado de Deus, a unção de Deus sobre aquele homem, que seria utilizado por Deus para a glória do Senhor. Essa semana nas nossas células, ou nos nossos grupos de edificação, melhor assim dizendo, porque a finalidade é estudo da palavra mesmo, nós tivemos ali as desculpas que Moisés tentou dar ali, não é verdade ou não? E conferiu com as desculpas que nós temos dado. Nós vamos morrer igrejeiros, né? Sem fazer nada pela obra. Nós vamos morrer com fraldas e uma boa mamadeira de pendurada no nosso pescoço, né? Mamando, né? O leitinho espiritual. Porque nós não queremos fazer. Nós queremos que outros façam, mas nós não. Nós não queremos sair da nossa comodidade. Mas é interessante que o chamado de Deus é um chamado preciso. Eliseu entende o chamado de Deus. Elias foi instrumento de Deus para chamar, mas o chamado foi de Deus. É interessante que as coisas de Deus também não são confusas. Ele declara, olha, depois ele declara mais adiante, já sabe o que fiz contigo. As coisas de Deus não são confusas. As coisas de Deus são claras. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, tenha intimidade com Ele. Se você tiver dúvidas quanto à sua vida, qual que é a sua vocação, tenha intimidade com Ele. Busque o Senhor, deseje as coisas de Deus, suspire pelas coisas de Deus. Nós vivemos a geração que não tem o suspirar pelas coisas de Deus. Esses dias eu estava vendo um show do mundo. As pessoas estavam indo para a fila dias antes. Então elas colocavam ali as suas barracas, algumas colocavam até fralda para não precisar ir no banheiro. Filhos do diabo. Muito mais dedicados em servir ao diabo, que é o seu mestre, do que os filhos de Deus servindo ao seu Deus. Interessante isso, né? Os filhos do diabo servem muito melhor do que nós servimos ao nosso Senhor. Que coisa incrível. Ah, mas eu amo um Deus santo, poderoso, maravilhoso, que pode todas as coisas. Não há impossíveis para Ele, mas desse jeito, misericórdia. O seu modelo de vida, de amor a Deus, inspira alguém? Olha, eu quero que os meus filhos amem a Deus como eu amo a Deus. Se os seus filhos forem amar a Deus como você ama a Deus, como é que vai ser isso? Eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus que é soberano. Mas eu não consigo demonstrar amor a esse Deus. Nem tempo para Ele eu tenho. Nem desejo de conversar com Ele em oração eu tenho. Nem desejo de conhecê-lo através da sua palavra eu tenho. Nem desejo de oferecer um culto para Ele durante a semana eu tenho. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor a igreja está querendo mostrar a esse Deus? Você tem entendido o chamado de Deus para a sua vida?
Tem certeza que este é o chamado de Deus para a sua vida? Frequentar o templo uma vez por semana? E tá bom? E na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta-feira? Você é apaixonado por Jesus também? Você é obediente ao chamado dele? Meus irmãos, versículo 20. Eu aprendo que Eliseu deixou tudo que ele tinha e o que ele fazia. Olha o que diz: então deixou este os bois e correu após Elias. Meus irmãos, pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus. E nós estamos apáticos e desobedientes ao chamado do Senhor. Porque há uma grande comissão para nós, é ir e anunciar o quê? O Evangelho. E não só anunciar, mas ensinar o Evangelho. Fazer discípulo não é um dia. Não é mandar ele repetir uma oração. É você caminhar com ele todos os dias. É você estar à disposição dele para tirar as suas dúvidas. É você estar à disposição dele e ter tempo para ele, para que você possa corrigir os rumos da vida dele. Um discípulo, ele aceita a correção. E como ele está um novo convertido, ou um que está querendo buscar a Deus, você precisa estar junto com ele, para que ele saiba como discernir as coisas, até que ele tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Isso gasta tempo. Isso requer dedicação. Meus irmãos, uma pessoa que mexe com produção de leite, ele tem que ordenhar de 2 a 3 vezes ao dia aquele rebanho. Ele tem que cuidar de detalhes para não dar infecção nas vacas. Ele se dedica muito, ele estuda como fazer. Ele vai aos Estados Unidos pegar ali alguma tecnologia nova. Ele investe. Mas agora nós não conseguimos nem deixar aquilo que o Senhor requer de nós de lado. Continuamos querendo servir a Deus à nossa maneira, ao nosso modo, no nosso tempo. Este homem, ele teve disposição em servir ao Senhor. Quando nós estamos dispostos a fazer alguma coisa, é algo maravilhoso. Será que você tem desejo de cultuar a Deus como você tem desejo de fazer uma viagem gostosa com a família? Qual você se prepara mais, para cultuar a Deus ou para fazer a viagem? Eu estou dando uma comparação para tentar abrir a sua mente, para você entender que é necessário nós deixarmos aquilo que Deus pede. Nós temos que ter discernimento junto à urgência da palavra. A palavra tem que ser urgente. Prega o Evangelho, insista, quer seja oportuno, quer não. Exorta, repreende. Haverá um tempo em que não suportarão. Então você precisa de uma urgência ainda maior nisso. Nós temos tanta disposição para ir trabalhar, correto ou não? Por quê? Trabalho nos dá dinheiro. Mas para fazer as coisas de Deus, não. Liga para o pastor Gerson, ele faz. Ainda arranja serviço para o outro. Por chamado nas costas do outro ainda. Não está certo isso. Nós precisamos entender. Muitos são os apegos. Muitos de nós estão apegados às juntas de bois. Não querem desfazer das juntas, nem dos bois ali, nem dos aparelhos, querem continuar o Senhor chamando, mas nós queremos arar o solo. Muitos daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus têm olhado para trás. E diz a palavra que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então agora, onde está você nesse contexto?
Onde você está inserido nesse contexto? Você tem recebido e tem deixado as coisas que o Senhor tem pedido para você deixar? Meus irmãos, aqueles que experimentam da graça, como nós ensinamos hoje cedo, eles rompem com as coisas que não são de Deus. A graça faz isso. Ela nos dá força pelo poder do Espírito Santo para que nós possamos romper com a prática do pecado. Eu queria que você entendesse isso, porque vai ser mais fácil de você compreender o que Deus faz no homem. E talvez você se ache um grande convertido, mas você é um condenado ao inferno ainda hoje. E eu não sei da sua vida, eu não estou julgando a pessoa, mas eu estou ensinando. Se você não experimentou da graça, você está condenado. E se você experimentou da graça, você não ama o pecado. Você não ama a desobediência. Você não ama a injustiça. E você tem desejo das coisas de Deus. Eu e você nascemos nos nossos pecados. Estávamos mortos. Amantes das paixões desse mundo. Mas Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você não fez nada para ser salvo. Deus te chamou. A fé foi despejada no seu coração e você creu. E a sua responsabilidade é com arrependimento. E você se arrependeu e creu com todo o seu coração na obra perfeita de Jesus Cristo no Calvário. Esse é o grande mistério do Evangelho da Graça. Homens perdidos como eu e você, fomos encontrados por um Deus cheio de misericórdia e graça. Meus irmãos, não há mérito nenhum em nós. Nenhum. Nenhum, nem 0,2. Nada. O mérito é todo de Cristo Jesus, que nos salvou. Meus irmãos, é interessante que muitas vezes Deus nos chama na palavra. Quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 28, 11, isso? É interessante que Ele não está chamando você para que os seus problemas acabem. Tabajara, tinha um negócio que chamava Tabajara, seus problemas acabaram. Deus não é assim. Aquele convite é para que você deposite toda a sua vida, toda a sua confiança nele. Não é apenas para que você seja liberto dessa situação pontual na sua vida, mas é para que você vá a Ele em fé, creia nele e viva para a glória dele. Nós usamos esse texto fora do contexto. Então é o seguinte, se eu perguntar hoje, tem algum irmão com problema financeiro? Levanta a mão, levanta. Tem algum problema com o irmão de saúde? Levanta a mão. Então vinde a Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí vem um que está devendo aqui, vem um que está doente aqui, vem um que está com problema conjugal, e a gente faz uma oração e ele vai embora. E resolve Deus curar todos eles. Aí o que acontece? Nunca mais. Por quê? O convite do Senhor é este: vinde a mim. Quando Ele diz, quem tiver sede, venha a mim e beba. O que Ele está querendo dizer? É uma vida. A fonte é Cristo. Aquele que beber da água que Ele tem, jamais terá sede. É uma vida convertida, entregue e confiança somente nele. Para de usar a Bíblia para que seus problemas sejam resolvidos. O seu problema que precisa ser resolvido é o problema da condenação eterna pelo pecado não perdoado. E esse problema que ele está falando de resolver. É esse problema que ele quer resolver. E ele pode resolver. Meus irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção.
Eliseu pediu para despedir dos seus pais. Nós temos uma regra na igreja que eu não gosto dela. Eu não sei quem inventou, mas eu não gosto dessa regra. Primeiro é Deus, segundo a família, terceira a igreja, é isso? Eu não gosto. Porque normalmente na vida de um evangélico é primeira família, segunda família e terceira família. Ele trabalha em um emprego pela família, trabalha em um segundo emprego pela família, depois ele dorme um pouquinho para poder, no outro dia, trabalhar pela família. Essa é a vida de um crente. E aí você fala para ele, primeiro Deus, segunda família, ele fica perdido nisso. Este homem não pensou nessa regrinha. Teve um chamado de Deus, ele falou, deixa eu despedir da minha família. Por quê? Entre família e o chamado do Senhor, eu tenho que obedecer o chamado do Senhor. Nem que seja para ficar longe da minha família, ou talvez para nunca mais ver a minha família. Ah, mas ele não era casado, mas Pedrão era, né? Não teve a cura da sogra de Pedro? Então quer dizer que ele era casado. Aí eu não sei se a mulher foi junto ou se ficou para trás. Eu até penso que foi junto. Não sei. Mas é interessante. Lucas 14. Olha o que diz a palavra. Preste atenção, porque senão até alguns acharem aí, a gente já leu. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E agora? Eliseu estava correto? Sim. Eliseu quer se despedir dos seus familiares, porque ele encontrou algo mais urgente, que é obedecer o chamado do Senhor para a vida dele. Interessante, né? Os filhos hoje querem ficar longe dos pais para pecarem, né? Não é que Deus os chamou. Então eles querem ficar longe dos pais para pecarem, para ter liberdade para pecar. Aí não. Esse não é. E ele continua dizendo no versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí no versículo 33 ele diz assim, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia, dói, mas é necessário. Nós muitas vezes temos colocado a desculpa nas nossas famílias. Então nós, para não obedecermos ao Senhor, nós colocamos a desculpa nas nossas famílias. Mas não é assim que deve ser. Nós temos uma prioridade, é servir a Deus. Interessante que Elias se despede, mas ele volta para seguir. Eliseu se despede, mas volta para seguir Elias. Quando o chamado do Senhor, quando o chamado é do Senhor, não há dúvidas. Quando o chamado é do Senhor, não há volta. Quando o chamado é do Senhor, nós rompemos com os cuidados deste mundo. Porque o que ele fez aqui foi isso. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos fez o quê? Cozeu as carnes e deu ao povo. Meus irmãos, quantos de nós estamos presos ao amor e aos cuidados deste mundo e não temos obedecido ao chamado do Senhor? Quantos de nós têm brincado com as coisas de Deus? Mentido sobre Deus, dizendo que Deus mandou dizer que é assim. Mas a palavra de Deus, ela não confunde. Não havia dúvida no coração deste homem. E não havia volta. Porque ele propôs em servir a Deus, em obedecer ao chamado do Senhor. E eu queria que Deus ministrasse no seu coração. Qual é a vontade dele para a sua vida? Será que você tem obedecido? E é interessante que ele continua.
então se dispôs. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a disposição. Jonas se dispôs a fugir. Aí ele teve que passar 3 dias no ventre do peixe, 3 noites, para se dispor a fazer o que era correto. Aí no capítulo 3, depois da oração de Jonas no ventre do peixe, diz: Jonas se dispôs, levantou e andou. E pregou. E 120 mil pessoas aproximadamente se converteram ali em Nínive. E Nínive não foi destruída quando Jonas obedeceu ao Senhor. Mesmo sem misericórdia no seu coração. Apenas obedeceu. Porque quando Deus falou, não vou destruir, ele ficou bravo. Mas quando ele obedeceu, houve um grande poder de Deus. E aquelas vidas foram poupadas. Ele se dispôs, ele seguiu Elias. É interessante que seguir as pessoas não dá para seguir de longe, entendeu não? Tem que seguir de perto. Por isso eu falo muito aqui da responsabilidade dos pais. Paulo ele chega e diz para o povo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então os pais têm que dizer aos filhos: sede meus imitadores. E aí eu não posso completar o restinho. Tem que ser você mesmo. Sede meus imitadores como eu sou, pontinhos, né? Aí tem que ser você. E é interessante. Disposição. Seguir. Mas tem uma última palavra. Que ninguém quer passar por esse estágio. Ou melhor, quase ninguém. Qual que é a última palavra aqui desse texto? Servir. Hoje a pessoa diz que se converte. Ela diz que se converte. Eu não sei se é verdade. É ela e Deus, eu não tenho que olhar isso. Passa pelas águas e professa sua fé. Já quer arrasar. Correto ou não? É assim que a gente começa? Começa servindo. Começa servindo. Você se converteu agora? Está cheio do Espírito Santo? Então você liga para o irmão Joaquim e fala: irmão Joaquim, queria te ajudar cedo a fazer o café para quem está na casa de apoio. Tenho certeza que o irmão Joaquim vai falar: vem para cá, me ajuda aqui então. Aí dia de sexta-feira ele vai ligar para a irmã Tânia ali para 6 horas da manhã, que a irmã Tânia acorda cedo mesmo. E vai falar: irmã Tânia, eu querendo servir a Deus, eu quero ajudar a senhora hoje a limpar o templo. Não, eu converti ontem, eu quero é pregar. Nós temos essas pretensões nos nossos corações. Quem não aprende a servir, nunca vai chegar lá na frente, para liderar. Eu dou muito exemplo quando eu estou aqui, pela misericórdia de Deus e do Israel, porque o Israel é líder aqui nesse momento de louvor. E ele pode dar o testemunho, se eu estiver mentindo, ele pode vir aqui agora, tirar meu microfone e falar. Eu trato ele: sim senhor, como o senhor quer que eu faça? Ele está liderando a minha vida nesse momento. E eu preciso saber ser liderado. Eu preciso saber servir. Eu estou servindo aqui. E por que eu dei esse exemplo? Porque talvez você pense que para mim é só comandar. Não é. Eu tenho que servir. E eu tenho que servir quando eles me chamam no hospital, eu tenho que servir quando eles me chamam de outro lugar. E assim é a nossa vida. E graças a Deus hoje eu tenho mais ajudantes, né? Quando eu não posso ir no hospital, eu vou em outro, um vai no outro. Mas Deus que organizou isso e que mandou esse presente para nós. É tudo projeto de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu concluo dizendo: o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário mudou quem sua vida? Aí eu amo a Jesus. O que mudou? Você foi salvo? Não, mas eu sou salvadão. Não sei se, Sou salvão. Salvão.
A gente não tem notado isso, né? Precisa você declarar isso mais vezes, porque não dá para notar pelo teu testemunho, não está dando para notar isso não. Porque aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele é diferente. Porque ele sabe que bom é Deus e ele não é nada. Ele sabe que bom é Deus. E ele reconhece que tudo que acontece na vida dele é pela misericórdia de Deus. Até quando ele leva um açoite, é a misericórdia de um pai amoroso. Quantos de nós estão aptos para o reino de Deus? Ou seja, aborreceram pai, mãe, irmãs e deixaram tudo que tinha com a prioridade de servir a Deus. Quantos de nós? Quantos de nós têm rejeitado as coisas de Deus? Quantos de nós têm buscado em primeiro lugar as coisas desse mundo e deixado para trás o reino de Deus e a sua justiça? Por quê? Sexta-feira nós fomos abençoados com esse texto aqui. Mateus 6:33. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas que o Senhor citou, que é o que vestir, o que comer, Ele nos acrescentar. A nossa necessidade vai ser suprida por Ele. Necessidade não é ir para Disney não, viu? Até não acha um lugar que um crente deve estar. Porque tem um negócio da Branca de Neve, tem uma maçã que tem feitiçaria, depois que recebeu um beijo de um príncipe. Esse negócio não é de crente, ponto, falei. Tem pastor que faz post de lá, eu não acho certo. Mas fala o que você quiser, você tem que prestar conta com Deus, não comigo. Ah, você está muito radical. Estou mesmo. Quero ficar mais ainda. Estou achando meio pouco. Estou permitindo muita coisa dentro da minha casa ainda. Estou precisando dar uma chegada, né, benzinho? Uma firmada lá no ambiente. Né? Mas, glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Que Jesus venha ministrar no seu coração. Que você possa ter a alegria de amar as coisas de Deus. No nome de Jesus Cristo.